esse primeiro da FUVEST, esse aqui que eu coloquei, tá lá na lista 4 das que você passou. Eu achei legal porque a gente comentou na quinta-feira sobre corrosão do poder de compra, né? A parte de você aumentar seu salário e você ter uma inflação alta. O que acontece no final das contas? O Rafael até comentou, falou assim, acho que é um exercício que apareceu na FUVEST, e é mesmo, esse aqui apareceu ano passado. Você poderia resolver por aquela fórmula que você passou, Tiagão, vou usar ela de novo, ou você também poderia fazer no rascunho depois e ver o que está acontecendo. Você só não poderia esquecer de um detalhe que eu vou falar para vocês. Então, Lembrar? esse exercício da... Ah, Então vamos lá, ó. Primeira coisa, faz os exercícios das duas formas, para o pessoal ver como que seria, no tá, rascunho e no outro. tá, Segundo, antes de começar, dá um panorama geral do exercício para quem não está com a lista na mão, do tá que ele bom. dia tudo certinho. Manda bala, vamos fazer render. Qualquer coisa, galera, pergunta no chat aí. O Metralha vai começar para eu ficar aqui na frente do computador autorizando alguém a entrar. Beleza? Boa aula para todos. Beleza. Então, turma, o exercício que eu vou fazer está lá na lista 4, é o primeiro exercício. Caiu na primeira fase da FUVEST. O exercício, ele fala o seguinte, ó. Se em 15 anos o salário mínimo teve um aumento nominal de 300%. Então, o salário mínimo teve um aumento nominal de 300%. Ou seja, seu salário mínimo aumentou nesses últimos 15 anos. Ele diz assim, e a inflação foi de 100%. Então, a inflação, vamos lembrar, é o aumento geral do nível dos preços, aumento sistêmico do nível dos preços. Ele está falando assim, ó, o aumento foi de 100%. Então, estamos naquele contexto de economia, matemática financeira, porcentagem, e você tem que ficar ligado. Cuidado, não vai fazer a conta seca, né? Ah, aumentou 300% o salário, aumentou 100% a inflação, faço um menos o outro, 200%? Não, não é isso. Você não pode fazer a conta seca. Como que você faz? Eu vou fazer de dois modos. Um modo é a gente utilizar essa fórmula aqui, ó. A gente vai fazer 1 mais a taxa de aumento salarial, eu coloquei o I salarial, dividido por 1 mais a taxa de inflação. Ou seja, o aumento geral do nível dos preços. Isso é inflação. Aí você vai subtrair 1 e depois você vai multiplicar tudo isso daqui por 100, porque isso aqui é porcentagem. Eu vou fazer desse jeito, usando a fórmula, depois eu vou fazer um jeito um pouquinho mais rápido que você poderia resolver também, porque é questão de primeira fase. Então vamos lá, ó. Turma, quanto que vai ser a taxa salarial? Ele falou, ó, 300%. Turma, vai no rascunho, ó. 300% é 300 sobre 100. Concorda comigo? Ué, mas isso aqui é 3, ó. Certo? 300% é 300 dividido por 100. Então você pode colocar aqui, ó, 1 mais 3 dividido. Agora, inflação é 100%, ó. 100%, turminha, é 100 dividido por 100. Ou um inteiro. Olha que bonitinho. Um inteiro. Substitui lá no denominador. 1 mais 1. Então, essa conta eu vou subtrair 1. Depois, no final, eu vou multiplicar tudo por 100. Então, vem para cá, ó. 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2. Dá 2, né? 2 menos 1 é 1. Então, você teria essa conta seguinte, ó. Aqui é 4 dividido por 2 menos 1. De novo, vezes 100. Então, você teria 2 menos 1 dá 1. 1 vezes 100 já está em porcentagem. Então, qual que foi o aumento? 100%. Isso aqui a gente encontra lá na alternativa B de bola. Tá, essa é uma maneira de fazer. Tem outra maneira que você poderia fazer? Tem outra maneira que você poderia fazer. Só uma interpretação. O que significa 100%? 100% significa que dobrou, né, turma? Na verdade, a pergunta dele é correto afirmar que o aumento real significa que, na verdade, seu salário não aumentou 300%, ele aumentou 100%, ou seja, ele dobrou o seu poder de compra. O seu poder de compra está 2 vezes maior. O seu salário aumentou,
a inflação aumentou e no final das contas você compra 2 vezes mais coisas do que antes. Agora você poderia ir no rascunho e falar, não, eu não lembro nada disso aqui de fórmula, tal, o que eu posso fazer? Então vem para cá, ó, nesse espacinho aqui, ó, turminha. O que muita gente fez? Então a gente deve ter feito o seguinte, bom, um aumento de 300%, o que você ia pensar? Bom, aumentou 300%, você ia pensar, né? 1 mais I, né? 1 mais I, beleza? Então você faria 1 mais 300%, que é 3, igual tá aqui. Então, beleza. Aí você fala assim, ah, isso aqui é 4, fechou. Aí você vai para a inflação. Qual que é a inflação? A inflação aumentou também. 1 mais I da inflação, tá? I da inflação aqui. Então, 1 mais 1. Por que 1 mais 1? Ué, 100%. 100% foi o valor da inflação. Dá 2. Agora para. Muita gente fez isso aqui, ó. O que a pessoa pensou? Bom, de 2 para 4, dobrou, não dobrou? De 2 para 4, não é vezes 2? É como se o seu poder de compra tivesse aumentado 2 vezes. Mas dobrar, o que você teria que pensar? Dobrar não é 200%, hein, turminha? Dobrar é o quê? 100%. Então, essa é uma maneira que eu vi que alguns alunos fizeram e depois eu questionei. Ah, a gente não lembrava da fórmula, a gente não fez assim. A gente fez o aumento de cada um e viu o valor final e o valor inicial. Quanto que foi esse aumento? Esse aumento, dobrar, é a mesma coisa que aumentar 100% o seu poder de compra. Entenderam, pessoal? Então você vê que está caindo isso daí. É uma questão muito útil. Quem vai fazer curso na área de ensino superior, na área de negócios, administração, contabilidade, economia, matemática aplicada, vai ver isso no curso. Você vai aprender. Tem a disciplina de matemática financeira, tem a disciplina de introdução à economia, tem a disciplina de administração. Essa daqui é um conceito econômico muito importante que você vai levar para o resto da sua vida. Tá bom? Então não olha o número isoladamente. O que você não pode fazer? Ah, eu vou olhar só o aumento salarial. Ah, beleza, eu tô dinheiro no meu bolso. Estou aumentando dinheiro no meu bolso. Foi o que aconteceu que eu estava falando para vocês na década de 80. O que aconteceu? Com o problema de hiperinflação, a gente teve um problema de hiperinflação. Para você ter ideia, a gente tinha os preços aumentando 10% no mês, mais de 100% no ano. Então teve que vir o plano Collor 1, plano Collor 2, o plano Bresser, Cruzado, Cruzeiro, 5 planos econômicos. Nenhum deles resolveu. Nenhum deles. Ó, plano Bresser, plano Collor 1, Collor 2, Cruzado e Cruzeiro. Qual que resolveu? Em 94 foi o plano real. O plano do Fernando Henrique Cardoso, que estabilizou a questão de aumento de nível dos preços, com um plano de metas para a inflação. E aí a gente conseguiu melhorar outros indicadores, como câmbio, como taxa de juros. Então, não olha isoladamente, não olha só o dinheiro que vai no teu bolso. Ah, beleza, eu estou ganhando mais, aumentou. Tá, e a inflação? Você mora num país que tem problema de inflação? Vai correr teu poder de compra. Não adianta nada você ganhar mais no final do ano se todo mês a inflação está 10% aumentando. Chega no final do ano e parou. E aí? Por exemplo. Ô, Metralha, certinho. Posso organizar aqui na minha lousa esse exercício de uma outra forma, igual eu fiz semana passada, na quinta? Claro. Só para dar opção para ele. Ó. Manda bala. Pessoal, só reorganizando, assim, dando mais uma opção de resolução para vocês, né? O que eu falei naquele negócio do poder de compra quinta-feira? Eu falei que você pode calcular pelo número de unidades que você consegue comprar. Então, nesse exercício que o Metralha estava fazendo com vocês aí da FUVEST, antes eu podia comprar N unidades. Como que a gente acha que a gente pode comprar mesmo? É o quanto de dinheiro você tem pelo preço do produto. Certo? Então, antes, você conseguia comprar isso daqui. Depois da situação que aconteceu, qual foi a situação que aconteceu? O salário aumentou 300, Metralha, é isso?
Isso, aumentou 300% o salário. Olha só, 1 mais 3. Por quê? Fator de aumento, 1 mais I. 1 mais I. Se aumentou 300%, 300 sobre 100, 3. Então, 1 mais I do salário. E a inflação faz o preço aumentar, certo? A inflação 100%. faz o preço aumentar e aumentou 100%. 100% foi o que aumentou. Então, se teve aumento, 1 mais I de novo. 1 mais 1 do preço. Essa é a nova quantidade que eu posso comprar. Né? Olha aqui, ó. S sobre P é o número de unidades antigas. Então, o N1, o novo número que eu posso comprar, é 4 sobre 2 do N. Então, o N1 é 2N. Certo? Só que olha só. Lembra que você já tinha um N. E agora você tem 2. Ou seja, um aumento de 1. E 1 em decimal representa 100% de aumento no seu poder de compra. Então, olha que legal essa análise aí, complementando o que o Metralha falou. Olha que legal. Pessoal, seu salário tinha aumentado 300%. Só que a inflação foi de 100%. O que muita gente faria? Meu salário, o aumento real foi 200%. Muita gente faria isso. Faria essa diminuição direta. Só que não, você tem que fazer pelo poder de compra. E aí, pelo poder de compra, que o Metralha fez utilizando a fórmula, fez no rascunho, e agora eu organizei de uma forma diferente, nós estamos te dando 3 opções para você chegar à conclusão que o aumento real, na realidade, era de 100%. Ficou claro? Ficou claro esse exercício para todo mundo aí? Esse exercício da FUVEST? Legal. Emerson, foi? Beleza. Legal. Pessoal, eu vou emendar um outro tipo de exercício que eu quero fazer. Enquanto isso, o Metralha vai arrumando a próxima lousa dele. E depois que eu fizer esse, que o Metralha fizer um, nós vamos fazer um que o Rafael trouxe pra gente aí, que ele já até me passou no WhatsApp. Que eu achei bem legal mesmo. Então vamos lá. Pessoal, eu quero discutir um pouquinho com vocês o boleto bancário, que é outra coisa que eu acho que pode aparecer, porque é muito do dia a dia, e eu tenho certeza que o Enem pode pedir isso daí. Não só o Enem. Pessoal, então nós temos aquele temido boleto, né? Se fosse um só, estava bom, mas são vários no mês. Imagina que é um boleto de R$1.000. Então vem o valor do boleto, vem a data de vencimento, né? Vem tudo bonitinho, isso daí. E aqui no meio do boleto bancário, geralmente vem um campo em branco com alguma coisinha escrita. Geralmente está escrito assim: após o vencimento, aplicar uma multa, por exemplo, de 10%. Após o vencimento, colocar juros de 1% ao dia. Mais ou menos é isso que vem no boleto bancário, tá? Imagina que você atrasou esse boleto 10 dias.
quanto você vai pagar por esse boleto. Certo? Então, olha só. O boleto era de R$ 1.000. Após o vencimento, incide uma multa de 10%, incide juros de 1% ao dia, e você atrasou 10 dias. Quanto vai sair esse boleto? Pessoal, eu acho que a primeira coisa que ninguém tem dúvida, tá? Ninguém tem dúvida, é que no mínimo R$ 1.000 você vai pagar. No mínimo, né? Por que no mínimo? Porque o boleto é de 1.000. Então eu já vou deixar ele aqui, ó. R$ 1.000 eu vou ter que pagar já. Só que como está vencido, o que acontece? Tem multa e juro. Então a primeira pergunta que eu faço aí no grupo, eu quero que vocês me respondam. Qual a diferença de multa e juro? Qual a diferença de multa e juro? Respondam aí. Lívia, Laurinha, Juliana, Cadu. O que vocês acham que é diferente? Nayara, bom dia. Qual que é a diferença de multa e juros? Escreve aí para mim no chat. Isso, Bruno. A multa, gente. A multa, ela é fixa. Ela não é por dia. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Multa de trânsito. Você tomou a multa? É uma punição por você ter ultrapassado a velocidade, por estar sem cinto, por estar dirigindo com o celular e assim por diante. Essa punição, ela já é estipulada. Não importa se você vai pagar ela no dia seguinte, daqui 10 dias ou daqui 10 anos. Então, a multa é fixa. Se é 10%, é 10% e acabou. Você pode pagar no dia seguinte, pode demorar 10 dias, pode demorar 100 anos para pagar. A multa não muda. Certo? Então, se minha multa é de 10%, é 10% de quem? De 1.000. Do valor do boleto. Então, ela é 10% de 1.000, que daria R$ 100 de multa. Então, até agora, a minha conta do que eu tenho que pagar está em quanto? Os 1.000 no boleto, mais uma multa de R$ 100. Até agora é isso. Certo? Só que além da multa, eu tenho os juros por dia. Então, o que acontece? Juros por dia. Isso vai mudando. E ele está falando que é 1% ao dia. Certo? Então, gente, olha aqui, ó. Por dia vai ser 1%. De quem? De 1.000. Do valor. Não se coloca a multa junto. Muita gente vira e faz isso. Tá? Principalmente quando você não vai pagar no banco. Você vai pagar na própria loja. Às vezes o cara pega o valor do boleto, põe a multa, que dá 1.100, e calcula o juro em cima da multa também. Não pode fazer isso. Então, ó, por dia, eu estaria pagando R$ 10 de juros. Pessoal, se eu atrasei 10 dias, isso vai dar quanto? 10 vezes 10. R$ 100 pelos 10 dias de aumento. Tiago, mas você disse que 10 mais 10 mais 10
é diferente de 30. Sim, nos juros compostos. Boleto bancário é juros simples. É juros simples. Então, se é 1% ao dia, eu atrasei 10 dias, aqui é igual a 10%. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 10% no final do período. Tiago, ele precisa me falar isso no exercício? Não. Boleto bancário, você tem que saber que é juros simples. Tá? É o único caso que você precisa saber. Todos os outros casos, se for juros simples, ele vai te falar no enunciado. Então, nesse boleto, eu estaria pagando de juros mais R$100. Ou seja, você que atrasou esse boleto de R$1.000, 10 dias, vai pagar R$1.000 no final do período. Certo? Agora, olha que legal. O que eu fiz aqui? Ó, fiz em etapas. Juro por dia, 1% ao dia. 1% de 1.000. E depois eu multipliquei por 10. Pessoal, você concorda que para achar aquela quantidade de juros, o que eu fiz para achar essa quantidade de juros aqui, ó? Pensa comigo, hein? Pensa comigo. Eu tinha o valor inicial, que foi o 1.000. Esse 1.000, eu achei 1% dele. E depois eu multipliquei por 10 dias. Certo? Multipliquei por 10 dias. Agora, vamos transformar em letrinha. Ó, isso eu vou chamar de C. Que se fosse como nosso capital inicial. Isso é a taxa em decimal. A gente chama de I. Esse 10 são os 10 dias. Chamei de T, nosso tempo. É a formulinha do juro simples. O JUSIT. Certo? Então, para quem gosta de fórmula, nós discutimos durante a semana inteira a do juro composto. O valor final que você tem é o seu capital 1 mais I elevado ao tempo. A taxa, a quantos meses, anos você tem. E eu ainda discuti para você que se você sabe só essa fórmula, pode te complicar se num mês subir 20%, no outro subir 30%. Depois eu vou fazer mais exercício disso daqui. Certo? Isso daqui só serve para juros compostos. Se for juros simples, a gente tem que usar, para quem gosta de fórmula, o JUSIT. Certo? O JUSIT. Ok? No JUSIT, ele serve para juros simples. Para juros simples. E um cuidado que você tem que ter. Na fórmula do JUSIT, você não acha o valor final. Aqui você acha só a quantidade de juros. Para você saber o valor final, você tem que somar o seu inicial mais os juros. Essa daqui já te dá o valor final. Essa daqui não. E aí, para ficar claro para vocês e ajudar no prova, tá? Lembra que eu discuti durante a semana que no juro composto
10% mais 10% é diferente de 20%. Já no juro simples, 10% mais 10% é igual a 20%. E aqui eu vou poder justificar uma coisa que eu falei na terça-feira, no começo da matemática financeira. Que eu falei para vocês não utilizarem a regra de 3, lembra? Por quê? A regra de 3, ela vale para o juro simples. Aqui dá para fazer por regra de 3. Aqui, a regra de 3 é falha. Certo? Entenderam como que se calcula isso daí? Sim ou não? Entenderam a diferença do juro simples e do juro composto agora? Juro composto é juro sobre juro. Hoje você tem 100 reais. Daqui um mês, 110. Mais um mês, você vai ter 121. Porque os 10% do segundo mês é em cima dos 110. No juro simples, é sempre em cima do inicial. Por isso que vale a soma. Aquela quantidade de juros que você ganhou não entra no cálculo do juro da próxima. Eu acredito que isso daí seria um puto exercício legal para os vestibulares. O que é o S no juro simples? Não tem S, Cadu. Eu acho que minha letra está ruim. Ó, é delta. É delta. Delta T. Variação de tempo. Minha letra está ruim, Cadu. Sim ou não? Já revi que tem vários sims aí. Beleza? Não só você. Nayara, tudo bem? Laura, Jennifer, o Adonis. Ficou entendido como calculo de boleto bancário? Agora, eu vou repetir. Boleto bancário é juro simples. Para você utilizar juro simples em outro vestibular, em outro exercício, ele tem que falar no enunciado que é juro simples. Se ele não falar, não der nenhuma noção de que é juro simples, você usa o juro composto. Metralha, é isso aí mesmo? Oi. Tá tudo certo, perfeito. Tudo certinho. Algum comentário? Gostei, legal pra caramba o exemplo. Chance Não, eu acho que a gente pode extrapolar um pouquinho, se você for pensar, no seguinte, que nem o Tiagão falou, você pode usar a regra de 3 no juro simples, e você pode pensar que o juro simples também, né, Tiagão, é uma progressão aritmética. E você pode pensar também que o juro simples é como se fosse uma função afim. Ou seja, o crescimento é linear, ele é fixo todo mês. Essa é a associação que você pode fazer com funções dentro de juros. Outra coisa, o juro composto, você pode associar a um crescimento exponencial. Você pode associar também a uma progressão geométrica. Por isso que não dá para você fazer a regra de 3 igual o Tiagão falou. Porque o crescimento ele é mais que linear, é juros sobre juros. Tem uma frase, inclusive, Tiago, quando eu estava estudando economia, que é do Benjamin Franklin, que ele falava o seguinte, que foi um presidente dos Estados Unidos, ele falava que juros, na verdade ele falava o seguinte, dinheiro gera dinheiro. E o dinheiro que o dinheiro gera, gera mais dinheiro. Na verdade, ele estava falando uma definição coloquial de juro composto. Ó, dinheiro gera dinheiro. E o dinheiro que o dinheiro gera, gera mais dinheiro. É o que o Tiagão falou. O juro composto, você vai acrescentar 10%, depois você vai acrescentar 10% em cima do saldo anterior, não do saldo inicial.
Então você vai acumulando É 10% isso daí. que você tinha mais do que você ganhou, né, Metralha? Exatamente. É Então fantástico. a coisa fica exponencial, turma. É geométrico o crescimento. Por Ó, isso que você não pode dever para banco, né, Tiagão? Você vai dever para banco no cartão de crédito e a dívida fica impagável. ó, o Rafael falou uma frase aí no chat que é fantástico esse parágrafo dele. Juro composto é a oitava maravilha do mundo moderno. Quem entende, ganha dinheiro. Quem não entende, paga. É fantástica a Tá. frase dele. Não tenho o que falar. Gente, eu só queria Verdade. que vocês anotassem aí uma coisa que o Metralha falou. O Metralha falou uma coisa que eu ia falar lá em PRPG, mas eu acho que cabe melhor aqui. Juros simples, lá quando a gente for ver PRPG, eu falo de novo. Juros simples é uma PA, uma progressão aritmética. É linear. Metralha foi perfeito na colocação dele. Juro composto é uma PG, progressão geométrica. Ela é exponencial. Dá para ver, ó. Olha onde está o tempo aqui no juro composto, no expoente, é exponencial. Olha onde está o tempo no juro simples, linear. Fantástica essa colocação do Metralha. Beleza? Metralha, vai para o seu próximo exercício aí. Vamos lá, ó. Eu separei turma, de tabelas. Lembra? Eu gosto muito da competência 6 do Enem, que é tabelas e gráficos, né? Os caras, eles guardaram uma competência única para você falar de tabelas e gráficos e a interpretação da realidade usando formas diferentes. Vai lá para o exercício 16 da lista 4. Quem está com a lista aí, dá uma olhada. Exercício 16 da lista 4. Esse exercício eu achei bem bacana, turminha. Vou resolver com vocês. Ele caiu na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele te deu uma tabela. Isso é uma tabela, tá? Você tem vários tipos de gráficos. A gente conversou que a gente tem gráfico de setor, a gente tem ou de pizza, gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de linha. E a gente tem tabelas. Tabelas é muito comum, inclusive na prova de geografia, tá? Às vezes aparece na prova de história, às vezes aparece um texto base em português que o cara te oferece um infográfico, uma tabela com gráfico. Entendeu? Então, você tem esse contexto na prova toda do Enem e em outros vestibulares. Então, o que esse exercício ele te oferece? Ele fala o seguinte, ó, você tem a projeção para 2020 dos maiores produtores de petróleo. Velho, petróleo, né? O negócio é importante, é petróleo. Então, vamos lá, em milhões de barris por dia. Então, eu reproduzi a tabela aqui. Então, você tem, ó, Arábia Saudita, Estados Unidos, Rússia, Iraque, Canadá, Brasil, China, Irã e Kuwait, tá? Esses são os maiores produtores de petróleo do mundo, onde você tem reservas subterrâneas de petróleo. Então, de 2011 para 2020, turma, a maioria deles, ou praticamente todos, tem um crescimento. Então, a Arábia Saudita vai passar de 12,3 milhões de barris por dia, a estimativa é de produzir 13,2. Estados Unidos, de 8,1 para 11,6. Rússia, Iraque, olha o Brasil, de 2 para 4,5. Só tem o Irã aqui, de 3,8 para 3,4, que está diminuindo a quantidade de produção de barris. Eu quero fazer esse exercício de bate-pronto, tá? Eu vou fazer de duas maneiras. De porcentagem, que a gente viu, aumento pelo aumentado, e de bate-pronto. Se fosse exercício teste, como que você ganha tempo numa questão dessa? Então tá bom. Ele fala assim, ó, de acordo com a projeção apresentada na tabela no período de 2011 a 2020, o país com o maior aumento percentual, ó, maior aumento percentual de petróleo seria o Iraque. Beleza, ele está falando que seria o Iraque. O Iraque está aqui, ó. Por quê? De 2,5 para 7,6, turma, eu quero fazer em termos de quantidade de vezes, ó. Praticamente, turma, triplicou, tá? Praticamente foi vezes 3. Você percebe? Pô,
Está aumentando muito a quantidade. Ele produzia 2,5 milhões de barris por dia, agora está produzindo 7,6, triplicou. Aí ele está perguntando assim, ó, o segundo com o maior aumento percentual. Turma, olha por esse raciocínio aqui. Olha como você encontraria fácil. Passa e vê, ó, aqui, turminha, aqui está quase fixo o aumento. Se você for ver, é um aumento de 10%, entendeu? Aqui, mais ou menos 20%. Aqui, estagnou. Aqui, ó, Canadá, começou a ficar interessante, ó, Canadá quase dobrou, quase um aumento de 100%. Olha, agora, olha o Brasil. Aí, ó, olha que legal. Pronto. Aqui você já mata o problema. O Brasil, turminha, se você for ver, ele dobrou, vezes 2, ó. O dobro seria 4. Ou os outros, ó, aumentou pouco, esse diminuiu, esse aumentou pouco. Então você já ia na alternativa B de bola, que é Brasil. Nossa, Metralha, mas você não fez conta? Não fiz conta. Tem exercício que você vai na manha, é manjado. Agora, uma questão de segunda fase, igual o Thiagão já falou várias vezes, você justificaria como? Você calcularia o aumento pelo aumentado. Então, de 4,5 para 2 é o aumento pelo aumentado, dividido por 2. Aí a gente faria essa conta aqui, ó. 2,5 dividido por 2. Quem me ajuda nessa conta aqui? Quanto que dá? Faz aí para mim. O aumento pelo aumentado. 2,5 dividido por 2. Qual é a taxa percentual? O aumento percentual. 25 por 20 é 5 quartos. 5 quartos é 1,2. Quanto deu? 1,25. Isso. Então deu 1,25. É isso? Quanto que deu? Deixa eu ver aqui no chat. Fizeram a conta? 125%. Isso. 125%. Olha aí. Tá vendo? Ah lá, foi o que eu falei. Turma, cuidado. 125% é mais que dobrou. E a gente já sabia, ó. Eu tinha colocado no mínimo que dobrou, porque o dobro de 2 é 4. Então você mais que dobrou. Pronto, já pega a alternativa. Você teria que fazer mais algumas contas? Poderia. Aqui você já tem um faro que seria o maior. Qual outro que poderia te confundir? Talvez você poderia pensar, ah, mas o Canadá talvez seria o segundo maior. Mas você viu, ó, 5,5 nem é o dobro de 3,3. Você poderia justificar, pega o 5,5, subtrai 3,3, aumento pelo aumentado. Você vai ver que se a gente fizer essa conta, com certeza vai dar menos de 100%. O que eu quero com esse exercício, turminha? Tem exercício que você tem que ganhar tempo. Por exemplo, num exercício desse, você poderia fazer em 1 minuto, 1 minuto e meio. O tempo que você economiza fazendo um exercício desse daqui, você pode gastar em outro exercício, que ele é médio ou difícil. Por isso que a gente fala que estudar para o vestibular não é só fazer questão, é você ter estratégia. Você tem que ter estratégia para você ler as 45 questões do Enem, ler todas, faz as mais fáceis, vai ter lá mais ou menos 12 questões fáceis nesse estilo aqui, ou até mais fácil, que é ler e assinalar, ler e assinalar. Peneira, faz as mais fáceis, ganha confiança na prova. E nessas mais fáceis, você vai levar menos tempo. Na hora que você for para as médias, que são mais ou menos metade da prova, você vai ter tempo para pensar. Então, às vezes, você não tem 3, 4 minutos. Você tem 5, 6 minutos. E faz a diferença. A adrenalina já abaixou, você está mais confiante, você vai ter que fazer contas com decimais, contas um pouquinho mais difíceis. Então, pensa assim, é igual pegar peixe, né? Primeira fase de vestibular é igual pegar peixe. É quem pega mais peixe. Você pegou mais peixe? Você fez mais pontos? Beleza. Segunda fase é quem pega peixe grande, né? Peixe grande é pontuar questão difícil também, é tentar fazer todas. Você vai ter mais de 10 minutos para fazer uma questão de segunda fase. Isso falando de FUVEST, Unicamp, né? Mas não é nem primeira fase, é alternativa, né? Então, você tem que ter estratégia para fazer a prova. Beleza, turminha? Vocês entenderam isso aqui? Fala para mim. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Beleza? Adiante. Juro que é Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem uma bacia de petróleo no Alasca, né?
Tem muito petróleo lá no Alasca, mas nesse caso aqui foi o Brasil, né? Tranquilo, fácil, muito tranquilo também. Quer que faz outro? Já emenda, Tiagão? Não, eu voltei, deu tempo de eu voltar. Bom, Pessoal, você que sabe. Já não, posso emendar outro se quiser. dá tempo de você apagar a lousa aí. Tudo bonitinho. Vamos fazer render. Tá. Pessoal, vamos fazer agora um exercício que o Rafael propôs e eu achei muito legal. Explica ele aí, Rafael, para a galera. Abre o microfone e explica aí que eu vou anotar os dados. Fala, Tiagão. Fala, Metralha. Ó, o exercício é bem Fechou, simples, tamo junto. mas o raciocínio que é legal. É assim, ó, uma mulher ela vai vender uma bicicleta num site de e-commerce e ela quer receber R$ 1.200 pela venda, mas o site cobra uma comissão de 20% do valor da venda. Então, por quanto que ela deveria vender a bicicleta para ela receber os 1.200? Olha que legal. O Rafael estava falando aí comigo pelo WhatsApp. Esse exercício eu achei muito bacana, a ideia do Rafael, e realmente, Rafael, você tem razão. Muita gente erraria. Olha o que acontece. A mulher, ela quer receber 1.200. Ela não quer vender por 1.200 e ainda tem que tirar a porcentagem do site. Ela quer livre na mão dela 1.200. E o site cobra 20% em cima do valor que foi vendido. Vendido. Certo? Então, galera, como que a gente poderia pensar nisso daqui? Como que a gente poderia pensar nisso daqui? Escreve aí no chat. Quem acha que a gente poderia, quanto que a gente poderia pensar? A gente precisa encontrar o valor que vai ser vendido. V. O valor de venda. E aí? R$ 1.200 tem que ser 80% do valor vendido. Matou a charada. Pessoal, o valor de venda tem que ser 80%, né? O valor que ela quer tem que ser 80% do valor de venda. Então, 80% do valor de venda tem que ser os 1.200 que ela quer. Certo? Galera, passa isso dividindo 1.200 por 0,8, que vai dar quanto? 1.500. Então, ela tem que vender por 1.500. O site vai tirar 20% desse valor, que vai dar R$ 300 para ele, e 1.200 viria para a pessoa da compra. E aí o Rafa está comentando no chat com vocês. Isso é o que acontece com a maquininha de cartão também. A maquininha de cartão cobra aí de 4 a 5% do cliente, certo? Se o cara quer receber R$ 100 por uma mercadoria que ele está vendendo, ele vai ter que vender um pouquinho mais caro para tirar essa despesa que ele vai ter com o cartão. Porque se ele vender por R$ 100, o que vai acontecer? O cartão vai comer uma parte disso daí e ele vai receber menos do que ele gostaria. Então, tem que colocar isso na conta, tá? Aí, eu aproveito para falar de uma coisa bem nova que pode aparecer. Gente, vocês estão ouvindo falar aí direto sobre o Pix. Não estão ouvindo falar sobre o Pix? Acompanharam as notícias aí, estão vendo que o governo lançou o Pix.
o pagamento instantâneo, né? O pagamento instantâneo tem por três motivos. Três motivos. Primeiro, se eu tenho que pagar o Metralha e eu faço uma TED, o banco não passa imediatamente o dinheiro para a conta do Metralha. O banco fica em torno aí de 1 hora com esse dinheiro. E o que o banco faz com esse dinheiro? Ele trabalha esse dinheiro, ele investe esse dinheiro do Metralha, que já é dele, só que não foi para a conta dele, durante 1 hora. Gente, 1 hora na Bolsa de Valores, se o cara souber investir, ele ganha absurdo. Se você fizer um DOC que entra só no dia seguinte, o cara está pegando 1 dia do seu dinheiro para investir. Certo? Então, o Pix vem acabar com isso daí. Segunda coisa, o Pix não tem taxa. Então, não tem taxa de maquininha de cartão, não tem nada. O Pix vem para acabar com a maquininha de cartão. Vem para tirar esse filão da maquininha de cartão que o pessoal ganha. Certo? Daria para fazer um mais do mesmo jeito. Outra coisa que o Pix vem fazer. O Pix vem fazer com que o governo controle toda a movimentação financeira do país e tenta descobrir fraudes. E o quarto motivo, são 4. O Pix acaba com aquele negócio de você ter que pagar alguém no sábado e falar assim, nossa, eu só posso te pagar na segunda, porque no sábado não faz TED, no sábado não faz transferência, não se paga boleto. O Pix vai funcionar 24 horas por dia. Então, no sábado, eu tenho que pagar o Metralha, simplesmente eu digito, caiu na conta do Metralha na hora. E tem um quinto motivo também. Um quinto motivo. O Pix entra na hora na conta do Metralha. Imagina que o Metralha é um lojista. A maquininha do cartão de débito recebe no sábado esse dinheiro. Tem horas que ela vai demorar 1 semana para depositar esse dinheiro na conta do Metralha. Não, o Metralha receberia o dinheiro na hora, em segundos. Certo? Então o Pix é muito mais do que a gente está imaginando. Não estou falando se vai ser bom, se vai ser ruim, não quero discutir isso. Mas pro mercado financeiro, ele traz agilidade. Certo? Isso, quanto mais rápido a maquininha te dá o dinheiro, mais ela cobra. Perfeito. Rafa, quer fazer algum comentário em cima do seu exercício aí? É isso mesmo, Tiagão. E só para complementar aí, né, que se fosse fazer, eu falei que muita gente errar, né, porque normalmente pensam, vou fazer 20% de 1.200, o que der, eu vou somar 1.200 e falar que é o valor, mas não dá certo. Você pode fazer, se você fizer 20% de 1.200, vai dar 1.440. Aí se você tirar, não, vai dar 240, né? Se você somar, vai dar 1.440. Então, você fala, vai ter que vender por 1.440, só que a hora que você tirar o 20% do site, vai dar 1.152. Então, ela não vai receber os 1.200. Isso que o Rafael falou, de novo, é bacana de comentar. De novo, é aquilo que eu discuti muito com vocês na terça-feira. Eu tenho 1.200. Se eu tiro 20% daqui, certo? Isso vai dar o quê? 240. A mulher iria receber quanto, então? 960. Certo? Agora, olha só. Se eu pego e faço isso que o Rafael falou que muita gente faria, que é pôr 1.440 o preço, 20% disso que o cartão pegaria, vai dar quanto 20% de 1.440?
288. Certo? A mulher receberia menos do que os 1.200 que ela quer. Quanto que ela receberia aqui? 1.440 menos 288. Dá um valor menor que os 1.200. Por que isso? Por que isso? Juro em cima de valores diferentes. 20% em cima de 1.200 é uma coisa. 20% em cima de 1.440 é outra coisa. Então, de novo, nós viemos falar de que aumentar 20 e tirar 20 não é a mesma coisa. Não volta ao preço original. Beleza? Nicole, os bancos vão cobrar taxa para ativar o Pix? A priori, não, Nicole. Não sei se eles vão querer ganhar dinheiro aí, porque vão estar perdendo por um lado. Mas a priori não é para cobrar a ativação do Pix. Sim, sim, Bruno. Aluguel pode cair com relação ao IGPM. Aluguel, Bruno, é um pouco mais complicado, tá? Por quê? Vai muito da demanda, da procura e oferta. Se eu tiver 100 imóveis para alugar, só que eu tenho 3.000 pessoas querendo alugar, o preço sobe, porque é mais gente querendo alugar. Se eu tenho 1.000 imóveis para alugar, certo? 1.000 imóveis para alugar. E 100 pessoas querendo alugar, o valor vai ter que ser baixo desse aluguel. Então, além do IGPM, além de todo o contrato de imóveis, aí entra demanda, procura e oferta, tá? Então fica mais difícil, Bruno, fazer esse cálculo. Beleza? Certo? Quanto maior a procura por um produto, maior o valor final. É diretamente proporcional. Nesse caso. Certinho, né? Galera, eu quero aproveitar esse cantinho da lousa só para fazer mais um tipo de exercício aqui com vocês, antes de eu jogar a bola do metralha de novo. Sabe aquela promoção? Leve 3, pague 2? Eu quero perguntar, qual o desconto sobre cada unidade do produto? Ok? Então, olha só que legal. Você tem lá 3 produtos. Você leva os 3 e paga só 2. Você concorda que você está ganhando desconto de 100% de um produto? Hein? Leve 3, pague 2. Você concorda que está ganhando 100% de um produto? Um produto inteiro você não está pagando? Sim ou não? Sim ou não? Beleza? Tá. Pessoal, você está tendo 100% de um produto, é só você pegar e dividir por 3. Porque você tem 3 produtos. Então você estaria ganhando um desconto de 33,33% em cada produto. Tiago, como assim? Ó, leve 5, pague 4. É outro exercício que pode cair. Ó, leve 5, pague 4. Você está ganhando 100% em um produto. Só que quantos produtos você tem? 5. 100 dividido por 5 é como se fosse 20% de desconto em cada produto.
Certo? Ó, leve 5, pague 3. Ó, você está ganhando 2 de desconto. Certo? Então é 100% desse mais 100% desse de desconto. 200% de desconto em cima de 5 produtos. Então seria 40% de desconto em cada produto. É bem simples esse cálculo. E é um exercício do dia a dia. Chance de cair enorme. Tá? Aí, eu vi um comentário em cima, antes de passar para o Metralha de novo, do Bruno. A taxa acumulativa anual é linear? Aí o Emerson respondeu para ele sim. Depende, hein? Depende. A taxa acumulativa é linear se for juro simples. Em juro composto, ela não é linear, ela é exponencial. Veja no caso de 2 meses. De 2 meses. Primeiro mês 10%, segundo mês 10%. Se for aumento em cima de aumento, aumento em cima do valor anterior, fica 1,1 vezes 1,1, que é 1,21, que daí é 21% e não 20%. Agora, se for juro simples, 10% no primeiro, 10% no segundo de juros simples, aí sim é 20%. Aí é linear. Beleza? Sussa, gente. Beleza? Foi? Eu acho super legal esse tipo de exercício. Sério mesmo. Tem uma chance enorme de aparecer. Metralha, toca aí. Vamos lá. Vamos lá. Ó, turma, o que eu escolhi para fazer agora? Dá uma olhada no exercício, vamos fazer junto. O exercício que apareceu também na UERJ em 2019. Olha lá, de novo, hein, meu? Ô, Metralha. Percebendo que os exercícios você sente. Só dá uma alerta. Oi. Pessoal. Galera, esses exercícios que o Metralha está selecionando de gráfico, pelo amor de Deus, presta atenção. Se não entender, pergunta para ele, porque é muito importante. O pessoal não sabe fazer a porcentagem de um valor da frente menos um de trás, quanto aumentou, quanto decaiu. E o vestibular sabe que os alunos não sabem fazer essa leitura. Vai cair. Eu estou garantindo para vocês. Eu corto um dedo do Metralha se não cair. Tá? Meu não, do Metralha. Vai cair isso daí. Então presta atenção, se não entender, pergunta para ele. Desculpa te cortar, Metralha, manda bala. Acha, de boa. De boa, pode entrar a hora que você quiser. É isso mesmo, meu. É isso mesmo. Nossa, aí nessa hora aí eu queria ter 11 dedos, né? Porque aí você ia escolher um que, 10, né? Mas tinha que ser o dedo fictício. Ó, turma, vem pra cá. É foda, mas é isso mesmo. Mas meu, é só você olhar Gente, tadinho os do vestibulares. Metralha, não pode fazer isso. Meu, coitado de mim, mas já pensou, velho? Ficar arrancando meus dedos? Eu já tenho os dedos tortos, porque eu jogava futebol no gol, quebrei um monte de dedo já. Meus dedos já estão tudo meio torto aqui. Deixei até de tocar violão e viola, que eu gosto, porque eu quebrei um dedo, eu não coloquei a tala certo, o dedo veio de ficar reto, fixar reto, ele fixou torto, assim, ó. Aí eu vou fazer a nota, o dedo não respeita, porque o dedo foi na hora do do conserto do dedo, né? Sei lá, de fazer as coisas lá, ele ficou torto. Sério, meu. Eu não consigo mais tocar direito os instrumentos. Mas deixa pra lá, isso é outra história. Bom, vamos lá então, turma. Ó, o 11 da lista 4. Vai lá quem tá com a lista. Quem não tá, eu escrevi aqui, fiz um esboço do gráfico. De novo, gráfico, turma. Agora o gráfico aqui, ó, gráfico de linha, ó. Para cada faixa de período de ano, você tem um gráfico. Então ele fala o seguinte, ó, média de desempregados por ano. Nossa, esse ano teve um monte de desempregado com essa crise. Então pode ter certeza que vai ter um gráfico aí de taxa de
desemprego, demissão, entendeu? Vai ter taxa pode ter taxa, sabe o que eu pensei também? Tem o PIB, né? O PIB é o Produto Interno Bruto. É o quanto de riqueza um país produz, né? O melhor indicador econômico que existe hoje chama-se PIB. A gente tem vários indicadores macroeconômicos, né? A gente tem o PIB, tem a taxa de juros, tem a inflação, tem o câmbio. Então, são indicadores macroeconômicos que diz respeito a como que a economia de um país está. Você pode ter certeza que vai ter um gráfico esse ano de projeção de PIB, queda de PIB, que é o Produto Interno Bruto. Quanto de riqueza um país produz? Eles fazem uma conta grossa, né, de somar essas riquezas aí, e depois te dá um número aí, né? Então, o PIB é um indicador. Aqui, esse indicador, turma, que eles colocaram, é a média de desemprego por ano. Então, você tem aí, ó, no eixo vertical, você tem a média anual. Então, no eixo Y, a média anual, ela depende do quê? Depende do ano. Quando você tem um plano cartesiano, turma, pode ser meio óbvio que eu vou falar, mas a gente tem que falar o óbvio. Aqui está a variável Y, aqui está a variável X. Então, ó, Y depende de X. Então, a média anual depende do ano. Quando você for construir um gráfico, a sua variável independente, certo? Você tem que colocar no lugar certo. E a variável dependente, você tem que colocar no lugar certo. Então, quem depende de quem? É o Y que depende do X. É meio óbvio, mas a gente tem que falar o óbvio aqui. Então, você tem aí, ó, de 2012 para 2013, você tinha 7,1 milhões, aí caiu a taxa média de desemprego. Depois de 13 a 14, você olha, caiu mais um pouco. É bem ligeira essa queda, só que você percebe. Aqui a taxa de desemprego aumentou, ó. Olha lá, ó. Foi quando teve a crise do governo Dilma aqui, aquela crise política, crise financeira, a taxa de desemprego aumentou. Crise no Brasil, ó, aumentou de 6,7 para 8,8, para 8,6 e de 8,6 para 11,8. Olha aqui, meu, em 2 anos, muita gente ficou desempregada. Foi a recessão econômica que teve no nosso país. Você tem que ler jornal também. É o período de recessão que a gente teve. O problema é que a gente soltou muito dinheiro no governo do Lula, depois da Dilma. Aí depois a gente teve um problema aí de inflação, de câmbio, de juros, teve recessão econômica, e essa recessão econômica está sendo representada por esse gráfico aqui, tá? Agora é o seguinte, aí ele te pergunta, uma pergunta técnica, matemática, pergunta técnica. A partir do gráfico, o aumento da média anual de desemprego. Qual é a média anual de desemprego? Turma, ele quer saber de 14 para 16, esquece o resto. Ele quer saber o aumento médio anual de 2014 para 2016. De novo, interpretação gráfica. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer o que a gente falou. Você vai fazer o aumento pelo aumentado. O que é o aumento pelo aumentado? Ué, você vai fazer 11,8 milhões menos 6,7, porque ele quer de 14 a 16. Dividido, ó, é o aumento pelo aumentado, dividido por 6,7. Vai, me ajuda aí nessa conta. Ou seja, qual que é o delta de aumento? Quanto aumentou? De 11,8 para 6,7, dividido pelo inicial, que é 14. Porque eu estou envolvendo 14 e estou envolvendo 16. Quanto deu essa conta? Deu 0,76? 0,76? Isso aí, 0,76 transforma para porcentagem, 76%. Então você percebe, Turdinha, que agora só mais uma interpretação, vamos um pouquinho além. Não fica olhando só o número, hein? O número fala. Tanto é que dizem que a estatística, sabe uma frase legal? A estatística, e aí você pode entrar na parte de tabelas, lá na competência 7, é a arte de torturar os dados até eles falarem a verdade. Olha que definição louca. O que é estatística? Estatística é lidar com incerteza, tá? Só que quando você lida com incerteza, você começa a construir, por exemplo, tabelas e gráficos e inferir alguma coisa. Então, o que significa o 76%? Vamos torturar esse número até ele falar o que a gente quer.
Ué, 76% significa que quase dobrou a taxa de desemprego no país que você está. Meu, você passou de 6,7 milhões e foi para 11,8 milhões. E esse ano aumentou mais ainda, turma. Esse ano, recessão de novo, a gente tomou um tombo. Você tem ideia, o PIB, o Produto Interno Bruto, a estimativa é de queda de 5%. Se você estava preocupado com a recessão de 2014 e 2016, imagina a pandemia que aconteceu. Ô, Metralha, Beleza? eu queria aproveitar seu exercício aí para você fazer uma outra conta para eles. Mudar um exercício. Pode mandar bala. Galera, o Metralha calculou de 2014 para 2016 qual foi o aumento. Certo? Agora, imagina que o exercício te desse o gráfico, e pedisse para você o seguinte: qual aumento foi maior? De 2014 para 2015 ou de 2015 para 2016? Se você olhar no gráfico, você vê qual está mais inclinado, dá para perceber até uma variação se tiver em escala. Mas supondo que não está em escala, essa conta cai e o pessoal não sabe fazer. Qual foi o período que teve maior aumento? O pessoal pega em número real e fala, é tal. Só que não, tem que se calcular pela porcentagem. Então fala um pouquinho disso, Metralha. Como que seria o cálculo para saber qual é o maior? Tá. Então, aí, turminha, você ia comparar. Então, a gente comparou 14 com 16, aí você ia comparar 2015 com 2016, aumento pelo aumentado. Então, você pega o valor final, 11,8, qual que foi o aumento em relação ao que você tinha? Agora você tem 8,6 milhões e divide por 8,6. Então, você tem que fazer essa outra conta. Faz essa outra conta para mim, vai. 11,8 menos 8,6 dividido por 8,6. Escreve para mim qual que é o valor. Aí eu já te respondo comparando os dois períodos, que é bem interessante isso que o Thiagão falou. Faz aí a continha para mim, hein? Por favor. Vai dar 3,2 dividido por 8,6. Alguém? Ninguém fez, eu faço. Quanto? 0,37. Não, 0,37 é isso? É. Esse 0,37. para 2019. Então foi de 30. Isso. Agora faz de 2014. Então, aumentou 30. Isso. Agora vamos fazer exatamente, 2014 para 2015. Me ajuda aí, ó. Agora vocês vão fazer 8,6. Faz para mim, ó. 8,6 menos 6,7 dividido por 6,7. Quanto que dá isso aqui? Me ajuda aí. Quanto? 0,28. Ótimo. Agora eu vou analisar. Presta atenção. Presta atenção. Turma, de 2014 para 2015, aumentou o desemprego, a taxa de desemprego, 28%. De 2015 para 2016, aumentou 37%. Uma coisa que a gente tem que falar, Thiagão, e o Enem às vezes dá problema em questão, é o seguinte, turma. É 28%, não confia. 28%, não 0,28%. 28? Não, é que você colocou em porcentagem. Em decimal e colocou a porcentagem depois. Verdade. Aqui, ó. 28%. Valeu. O que você tem que prestar atenção? O Thiagão vai concordar comigo. Turma, não confia no desenho. Confia na tua conta e confia no que está escrito. Porque o Enem, às vezes, para fazer a prova, ele põe um desenho e às vezes não está em escala. Nesse caso aí da UERJ, você poderia pegar uma régua e perceber que a inclinação de 2015 para 2016 realmente tem um coeficiente angular, uma taxa de inclinação maior que de 2014 para 2015. Isso reflete na nossa resposta. Ó, você tem 37% de aumento de 15 para 16 contra 28% de 14 para 15. Então, aqui, a taxa de aumento da média anual foi maior que essa daqui. Beleza, se você estivesse comparando período por período.
No acumulado de 2 anos, você tem 76%. Mas de ano a ano, quem que cresce mais? De 2015 para 2016. Porque aqui a recessão foi pesada, mano. Foi pesada no Brasil. E essa é verdade. Só que você poderia falar, nossa, mas e se eu não fizesse conta, colocasse a régua lá, tentasse ver a maior inclinação ia me dar a maior taxa de desemprego. Se o desenho fosse fiel aos números, tá certo. Mas nem sempre isso acontece, né, Tiagão? E aí você ia escorregar na casca de banana. Perfeito. Aí, galera, eu quero fazer mais um comentário para você ver que tudo que a gente está falando se liga. De 2015 para 2016 deu 37%. De 2014 para 2015 deu 28%. Quanto que dá 37 mais 28? 60 aí? 5? 65? Olha quanto foi no real pela conta. 76? Isso prova que não é simples, que é composto. Certo? Agora, olha que legal. Você não poderia somar 37 com 28, que daria 65. Mas se você fizer 1 mais I, ou seja, 1 mais 0,28, vezes 1 mais 0,37, isso vai dar os 76%. Porque seria juro em cima de juro. Exatamente. 2 aumentos a juro compostos. 1 mais 0,37. Exatamente. Aí dá exatamente. Olha que coisa linda. 76. Você viu como que eu consigo provar para vocês que não pode simplesmente somar? Vocês estão vendo que eu estou tentando deixar isso claro para vocês, que você tem que analisar os números. Faz 3 aulas que eu estou tentando fazer isso com vocês. Sim ou não? Tiagão, é a arte de torturar os números até que eles falem o que você quer. Isso aí, tá perfeito o que você falou. Beleza, galera? Até agora tudo bem? Dá um ok no sim aí. Laurinha faz tempo que não põe nada. Tudo tranquilo? Você dormiu, Laurinha? Ou infartou? Lavínia tá aí. Nicole. Tudo certo. Outra coisa, Tiagão, que nem eu falei para eles, turma, pega essas porcentagens e tenta contextualizar com um cenário que você está vivendo na realidade. Isso vai te dar argumento para você até escrever uma redação, né, Tiagão? Por exemplo, você pode ter uma tabela dessa daqui no seu material suporte para você escrever sua redação. Aí, olha que legal que você pode fazer. Imagina que isso aqui é um texto base, um texto suporte, um infográfico para a sua redação. Ele não fala nada. Suponha que ele só deu isso daqui para você e sua redação esse ano é sobre desemprego, pandemia. Meu, você pode ir para o seu rascunho, fazer essas contas e usar essas porcentagens como argumento para escrever sua redação. Você está usando a matemática, a estatística, a porcentagem, o juro simples, o juro composto, tudo para escrever sua redação. Olha que diferente que fica. É isso aí. Pessoal, eu tenho mais um modelo de exercício para fazer. Vamos fazer mais um, que é esse meu modelo, e depois a gente fecha com mais um exercício do metralha. Pode ser? Vamos meter mais 2 aí para a cabeça? Então, olha só. O exercício que eu quero fazer é um exercício que gera muita confusão. E eu quero que vocês não cometam mais essa confusão. Tá? Deixa eu só pôr a câmera para mim aqui, que eu estava olhando a lousa do metralha. Ó, vamos lá. É o seguinte. Um vendedor vende seus produtos com lucro de 25% sobre o preço de custo. Então, ele vende
com um lucro de 25% sobre o preço de custo, certo? Aí o exercício pergunta o seguinte: qual o lucro sobre o preço de venda? Tá? Qual o lucro sobre o preço de venda? Pessoal, eu quero que você preste muita atenção nesse modelo, que esse modelo é um modelo atípico. Tem que ser feito desse jeito que eu te falei, senão, que eu vou falar agora, senão você vai se complicar para resolver e vai errar, tá? Olha o que ele está falando. Ele está falando duas coisas aí, que quando aparecem no mesmo exercício, você tem que fazer do jeito que eu vou falar. Ele fala lucro sobre o preço de custo e lucro sobre o preço de venda. Quando ele puser os dois no mesmo exercício, o que você tem que fazer para resolver de forma simples e não te trazer complicação é o seguinte, ó. Lucro, venda, custo, lucro, venda e custo. Uma tabelinha. Lucro, custo e venda. Tá? Então, vamos lá. Olha só, sempre que ele falar em preço de custo e preço de venda, lucro sobre preço de custo, lucro sobre preço de venda, você vai escrever isso daqui, ó. Lucro, custo e venda. Certo? Pessoal, ele não está pondo 25% em cima do preço de custo. Eu vou chamar o preço de custo de X. Qual que é meu lucro, então? 25% disso, não é? 25% de X. Porque ele falou que coloca 25% sobre o preço de custo. Gente, se meu lucro é 0,25x e meu custo é X, eu estou vendendo por quanto esse produto? Lembra que o valor de venda é o custo mais o lucro. Certo? Então, eu estou vendendo por 1,25x. Fechou essa tabelinha. Ficou lindo. Ele não quer o lucro sobre o preço de venda? Olha aqui. Lucro, 0,25. Venda, 1,25. Quanto que vai dar a conta? Lucro sobre venda. Hein? Quanto que dá aquela conta? 25% e 25. 1/5, que é 0,2. 20%. Tiago, eu nunca vi exercício assim e ninguém nunca me falou disso. Isso cai em vestibular? Olha que legal. Esses exercícios, esses modelos que eu estou fazendo com vocês, galera, todos são da minha lista, aquela que não tem gabarito. Olha o exercício 17 da minha lista, depois. FUVEST. Olha o que ele fala. Um vendedor ambulante vende seus produtos com lucro de 50% sobre o preço de venda. Ó, 50% sobre o preço de venda. 50% sobre a venda. Ele quer saber o lucro sobre o custo. FUVEST caiu nisso. FUVEST. Falou preço de venda, preço de custo? Lucro, custo e venda. Galera, eu estou colocando 50% em cima de quem? Do preço de venda. Aqui é em cima do preço de custo.
Agora é sobre a venda. Então, eu vou falar que a minha venda é X. Se eu estou ganhando 50% do X. Qual que é meu custo? Qual que é meu custo? Lembra que a venda é o lucro mais o custo. Hein? 0,5x. Porque esse mais esse tem que dar esse. Olha lá, ó, lucro sobre custo. Lucro é 0,5. O custo é 0,5. Dá 1, que é 100% em cima do preço de custo. É muito show esse tipo de exercício, tá? É raro cair, não cai muito, não. Mas quando cai é um modelo diferencial. Galera, eu não sei se vocês estão percebendo, já, mas vocês devem estar percebendo. O curso do Enem está indo muito além do Enem. Tudo que a gente está falando aqui serve para todos os vestibulares. A gente chamou de curso Enem porque é a matéria base para o Enem. Mas a gente está saindo do básico e indo até o avançado. Então vai servir para todos os vestibulares, além de servir para a vida. Ficou claro esse meu exercício aí? Ficou claro? Sim ou não? Ficou, né? Claríssimo. Pessoal, antes de eu passar a bola para o Metralha para a gente fazer os outros, deixa eu quebrar um pouco o clima aqui e saber um pouquinho de vocês. O Adonis é de Mococa, né, Adonis? É isso mesmo? Responde aí para mim, rapidinho. Sim. Escola pública ou particular, Adonis? Você estuda ou estudou? Só para ter um perfil. Já terminou o ensino médio, mas fez em escola pública ou particular? Foi com bolsa ou na particular? Legal. Que material que você estudou, Adonis? A escola que você estava, qual material? Coque, ângulo, qual que é? No início era coque. Legal. Foi pro poliédrico. A Ana Luísa é da onde, Ana Luísa? Aqui pelo nome eu não sei. Deve ser minha aluna, talvez, mas eu não sei. Ana Luísa. É. Aninha Luísa. Escola pública e você é da onde, Ana? Então não foi minha aluna, não. É que eu não lembro o nome de todo mundo. Da Bahia. Legal. A Andréia. Da onde se é escola pública ou particular, Andréia? Só para a gente se conhecer um pouquinho. Ribeirão Preto, escola pública ou particular, André? Pública. Legal. O Bruno. De Cássia, Minas Gerais. Estudou ou estuda em público? Público. Legal. O Cadu, de Jabuticabal, escola particular. A Eduarda. Monte Alto, público ou particular, Eduardo? Pública. A Isabelle. A Isabelle. A Isabelle. Ela deve ter dado uma saidinha.
A Lavínia que está aí, é a de Jabuticabal ou a de Ribeirão? Que eu não sei o sobrenome. Eu sei que é minha aluna. Lavínia, Jabuticabal ou Ribeirão? Também não está respondendo. E é a Lavínia de Jabuticabal. Minha aluna lá do ângulo. E a Nicole, para finalizar? De Ribeirão, público ou particular, Nicole? Particular? Qual, Nicole? Qual escola? No Coque de Pontal. Legal. E o Rafael, aluno do Santa Úrsula, de Ribeirão. Legal. É só para conhecer vocês um pouquinho. Metralha, Oi! viu que a gente tem um público bem variado, né? Só que eles têm uma coisa muito em comum. Eles têm uma coisa muito em comum. A força de vontade de querer passar. A força de conquistar o sonho. Verdade, cara. A Lavínia eu conheço bem, o Rafael eu conheço bem, o Cadu eu conheço bem. O Cadu é um dos caras mais esforçados e mais metódicos com o estudo. É muito legal o ritmo dele. Que legal. Ele é uma pessoa super interessada, uma pessoa do bem. E outra coisa que eu estou gostando, Metralha, o nível de educação do pessoal que está estudando com a gente. É impressionante o tanto que eles são educados, o tanto que eles tratam bem a gente, o tanto que eles se respeitam e estão se ajudando no chat. Não importa se é escola pública, se é escola particular, não importa se é estado de São Paulo, Bahia, Amazonas, o que for. Está muito legal. A gente foi premiado com esses alunos. Tanta gente interessada. Que legal. E com uma educação impressionante. Estou muito feliz com a presença de vocês, viu, gente? Eu e o Metralha, a gente se fala praticamente todo dia. Eu também, cara. Falando que a gente está super empolgado com o curso, porque vocês estão empolgando a gente. Sabe? E a gente quer ajudar vocês a conquistar o sonho. A gente quer lá em fevereiro receber um monte de mensagem de vocês. Passei, consegui o que eu queria. Não sei o quê. Vai ser muito legal. Metralha, mete bala em mais um exercício. Verdade, coisa. Mete bala em mais um exercício pra gente. Então, eu queria só fazer um comentário final, Tiagão. Pode fazer. É meio que um exercício, mas é mais um panorama de uma observação que eu vou complementar o que você colocou ali. Pode? Aí eu já terminei. Claro! Tá. Então, nossa, que o Tiagão falou, cara, coisa linda aí de vocês estarem aí. Bonito ver isso aí, a empolgação, a motivação. Parabéns por vocês estarem aí com a gente. E a gente está com vocês, né? Só para complementar o que o Tiagão falou, fazer um adendo aí. Achei legal esse exemplo. Acho que a gente fez bastante exercício essa semana. A gente vai deixar os outros para vocês aí. É só estudando, tira dúvida, a gente está lá no grupo. O que eu queria colocar, turma, é o seguinte, ó. Quando o Tiagão falou do lucro, você pode ver que ele fez a venda menos o custo. Quando você vende alguma coisa, você é um empresário, você vende um produto, você vende um serviço, isso tem um custo, tá? Então, na maioria dos casos, a gente vai sempre começar um exercício quando tem lucro, fazendo a venda menos o custo. O que eu quero observar? Quando você vende alguma coisa, se vê de venda, existe o preço de venda e existe a quantidade, certo? Só que para vender, você tem que comprar. Para vender, você tem que comprar. Então, esse quê de quantidade aqui tem que aparecer no quê do custo também. Eu estou indo além do exercício. Esses exercícios que o Tiagão fez de porcentagem, que a gente fez, muitas vezes ele vai já te dar o preço de venda, o preço de custo. Às vezes não envolve quantidade, só que ele pode envolver. Então, se ele envolver quantidade, é só você fazer essa conta que eu estou colocando para vocês. Você tem o preço de venda, então PV é o preço de venda, só que para vender você tem que comprar. Então, se você compra, por exemplo, 10 unidades, quando você for fazer a conta, você faz a venda com essas 10 unidades.
Então, para vender, tem que comprar. E existe um preço de custo. Quando eles põem o preço de venda, turminha, sobre o preço de custo, eles querem ganhar dinheiro, obviamente. O empresário está lá, o lojista, para vender, normalmente, quando não é queima de estoque, né? Para vender acima do preço que você comprou. Ah, você comprou por exemplo, R$ 5 a unidade, ele vai querer vender sobre R$ 7. Então, existe o preço de venda sobre o preço de custo. Existe o lucro sobre o preço de venda. Existe o lucro sobre o preço de custo. Então, tudo isso, turminha, são indicadores percentuais que representa algo. Então, você tem que prestar atenção na pergunta. Ah, eu quero lucro sobre o preço de custo? É uma coisa. Eu quero lucro sobre o preço de venda? É outra coisa. Ah, não, eu quero o preço de venda sobre o preço de custo. Quero o preço de venda sobre o preço de custo. É outra coisa. Então, vê quais são as quantidades, os preços que existem, e aí você faz essa conta. Você vai ver que quando a gente for fazer também equação de segundo grau, função de segundo grau, às vezes a gente utiliza isso daqui. Porque a pessoa quer ganhar por unidade, ela vendeu. Se eu der um desconto de 10%, tem muitas vezes assim, se eu der um desconto de 10%, eu vou acabar vendendo 5 unidades a mais. A cada desconto, eu vendo 5 unidades a mais. Então, essa equaçãozinha aqui, turminha, vale a pena. E você leva para a sua vida também. Quando você for trabalhar em empresa, a gente faz essas contas aqui, turma. A gente faz tudo isso, né? Eu acho que tá bom, né, Tiagão? Por hoje eu acho que tá ótimo. A gente fez muita coisa aí. E aí eu queria finalizar só falando isso aí mesmo. Sim. Eu acho que eu só preciso fazer mais uma coisinha, que foi a Nayara que me pediu para fazer mais um de inflação. Foi a Mineirinha? A Nayara tá aí? Eu acho que ela caiu. Ela falou que a internet dela não estava tão boa. Ela caiu. Depois eu mostro para ela que ela queria que eu fizesse mais um exemplo de inflação para ela. Mas, gente, eu acho que tá bom. Fizemos aí um total 4 horas e meia de matemática financeira. Show de bola. Você não tem isso em lugar nenhum. Tá? E eu acho que ficou bom. O que vocês acham? Deu para ver? Sim, eu mando. Deu para absorver? Mando sim, Nicole. Deu para absorver tudo, gente? Nessas 3 aulas? Cadu? Deu sim, né? Eu acho que deu uma boa clareada em matemática financeira, né? Eu acho que diferente agora, se vocês pegarem... Coisa linda, cara. Muito bacana. Eu acredito que se vocês pegarem estudar sozinho agora, um pouquinho, vocês nunca mais esquecem essas coisas que nós falamos. Queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Metralha, agradecer ao Rafael por toda a ajuda. O Rafael está me ajudando a monitorar os grupos, certo? Está ajudando a tirar dúvida do pessoal, orientando o pessoal aonde encontrar as coisas. O Rafael é muito prestativo, tem um coração enorme, ele gosta de ajudar, ele tem prazer em ajudar, tanto com a matéria quanto em outras coisas. Então, eu queria fazer um agradecimento especial para o Rafael aí, que está sendo uma peça fundamental. Isabelle, você é da onde? Faltou você falar a hora que eu perguntei, acho que você não estava ouvindo. Acho que ela não... Água Doce do Norte do Espírito Santo. Legal. Você é de escola pública ou particular, Isabelle? Legal. Então, galera, bom final de semana. Lembre-se, o esforço vai valer a pena. Cadu, o esforço vale a pena. Você está no caminho certo, como todos os outros, tá?
Manda bala, continue os estudos, descansa também um pouquinho, que semana que vem tem agenda cheia com aula especial de física também. Beleza? Beijos, abraços, tudo de bom. E ó, até o final do dia, se tudo der certo, o Metralha já coloca a gravação de hoje. No máximo até amanhã e Sim, vou coloca colocar. a gravação de hoje. Obrigado. Bom final de semana a todos. Valeu, Metralhão. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Thiagão. Obrigado, pessoal. Tchau. Valeu. Valeu, Rafa. Obrigadão, viu?